Ele fala assim, amigos. Ele chama a gente, sabe que ele fala assim, hoje ele não chama vocês mais de servos, mas sim de amigos. Lembra quando eu preguei para vocês semana passada que ele está proposto a mudar a nossa vida, né? Mas isso tem que fazer o quê? Partir da gente. Ou seja, a iniciativa tem que ser nossa. Eu falei também que ele é um gentleman, ele faz o quê? Ele bate, né? Ele não é sem educação igual é o inimigo. O inimigo chega, arromba, mete o pé, ele quer apenas o quê? Uma brecha. Para ele pegar e chegar e fazer um estrago. Não é verdade? Um pé de cabra, quando você vai arrombar alguma coisa, ele faz o quê? Ele arromba, né? O inimigo também é a mesma coisa. E aonde que ele quer agir? Ele quer agir no nosso lastro, no nosso rastro. Porque nós deixamos o quê? Às vezes rastro para ele fazer o quê? Pisar. Deixamos o quê? Rabo para ele fazer o quê? Pisar. É onde nós devemos não se contaminar. A palavra fala com nós, vamos lá, Romanos 12, 2. Vou abrir aqui para você rapidinho. Romanos 12, deixa eu pegar o versículo 1. Diz assim, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Presta atenção no versículo 2, que ele fala assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Boa, perfeita e o quê? Agradável. Lembra quando eu falei para vocês semana passada que Deus não quer que nenhum se perca? Ele não quer que nenhum se perca. A salvação veio para todos. Mas nem todos estão querendo o quê? Ser salvo. E Daniel aqui, eles nos dão uma lição muito grande aqui, que ele pegou, fez o quê? Ele se separou. Ele se separou, irmãos. Nós temos que sim também se separar. Quando eu falo assim, nos separar, eu falo assim de uma... Hoje nós temos uma guerra no mundo espiritual. Sim ou não? Sim. Quem conhece essa guerra? A palavra fala que nossa guerra não é contra o quê? A carne. Nem contra a carne, nem contra o sangue. E sim contra o quê? Principados e potestades. Amações celestiais. Ou seja, são demônios mesmo, entendeu? Tem uma hierarquia no reino dos céus. Né? Como tem hierarquia no reino de Deus, tem uma hierarquia também no mundo espiritual. Satanás também ele é organizado, tá? O reino de Deus é organizado? Sim. Porque hoje nós obedecemos a quem? A Deus Pai, a Deus Filho e a Deus o quê? Espírito Santo de Deus. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. No mundo a palavra fala que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento das pessoas. O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. Né? Satanás. Hoje ele não é onipresente, ele não é onisciente, né? E ele não é onipotente. Ou seja, ele tem o quê? Os seus anjos que caíram com ele para pegar o quê? Para fazer a bagunça no nosso meio. Né? E aonde que ele faz o quê? Ele age na nossa fraqueza. Ou seja, no nosso rastro. Ele tenta fazer o quê? Assaltar a nossa mente em todos os instantes. Se nós aprendemos, se estiver com o tempo mais apropriado, se vocês olharem aqui o livro de Daniel, se você olhar para ele se posicionou. Ele falou assim, não, né? Eu não vou deixar de me alimentar, mas eu não quero o alimento que o rei me dá. Tanto é aqui que ele pede o chefe aqui, o mestre aqui da casa do rei, fala assim, você me dá um alimento diferente, né? Você me alimenta só com legumes. Só com legumes que ele pegou foi e se alimentou. Né? E que nós vamos olhar aqui na escritura, que mais pra frente, tipo assim, o rei, quando ele foi se apresentar ao rei, ele estava do jeito que o rei queria, mas não o quê? Comeu do alimento que o rei queria que ele comesse. Está dando para entender? Nós podemos viver sem precisar comer a imundícia. Sem precisar comer o quê? O alimento que eles oferecem para nós. O alimento que é onde fez o quê? Vocês o quê? Caírem.
O alimento faz a gente, fez a gente cair. Eu falo a gente cair, que eu já tive também na situação de vocês. Né? Para a glória de Deus, fui curado, fui sarado, fui limpo. Né? E o desejo que tem no meu coração eu mesmo para vocês. Por aqui para frente, quando você Glória a passar, Deus. eu estou pronto para sair. Mas você tem que estar o quê? Pronto e firme no propósito. Não é verdade? Porque papai tem o quê? Um propósito para cada um de nós. Mas nós temos que viver o quê? O processo. O processo. Entendeu? Você só vai viver o propósito se você passar pelo processo. O processo às vezes vai doer, sim. Vai sangrar, vai ser moído, vai. Mas o que eu vou falar para vocês? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Isso se chama o quê? Mudança de direção. Uma verdadeira o quê? Conversão. É isso. Quando se fala assim, uma pessoa hoje é crente, né? Crente todos nós nascemos, não é verdade? Todo mundo crê em alguma coisa. Sim ou não? A humanidade, todo mundo crê em alguma coisa. Não é verdade? Ou seja, é o quê? Uma mudança de direção. Ou seja, você estava indo numa direção, você, bateu o que ele estava assim, não, meu caminho é esse aqui. Assim foi Daniel. Ele falou assim, não, né? Usou de quê? Sabedoria, usou de entendimento. Falou assim, não, eu posso comer um outro alimento sem precisar comer o alimento que o rei quer que eu como, sem precisar beber do vinho que ele quer que eu beba. Ou seja, eu posso ficar só de legumes, posso ficar só de água. Ou seja, ele se purificou, se santificou. Amém? E ele tinha algo muito interessante. Daniel orava 3 vezes no dia. E mesmo assim o povo ainda queria fazer o quê? Fazer ele parar de o quê? De orar. Eles queriam parar e fazer ele parar de orar. Ele foi sábio, ele entrou para onde? Para dentro do quarto. E fez o quê? Orou. Mandamento de Jesus para nós. Oração mundial. Sim ou não? Mateus 6,6, não é verdade? E o que ele fala lá? Depois lá assim, entra onde? No seu aposento. Não é verdade? Ora a Deus em secreto. Que em secreto ele vai fazer o quê? Te recompensará. Ou seja, no secreto. Deus quer conhecer a gente, sabe aonde? No íntimo. No íntimo. No secreto. Lembra quando eu falo para vocês que ele conhece o meu coração, ele conhece o coração de vocês? Ele não vê o quê? O exterior. Ele vê o interior. Amém? Está dando para entender? Vamos continuar aqui então rapidinho em nome de Jesus. Versículo 9 fala assim: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Por que deu graça e misericórdia para ele? Porque ele foi o quê? Sábio. Foi sábio. Por que ele foi sábio? Fala assim, mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Aí ele fala assim: assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Ele falou assim: Daniel, a atitude que você vai tomar, você vai me pôr em perigo. Porque o rei mandou te dar o alimento, o rei mandou te dar o vinho, e você não quer beber do vinho? Você vai emagrecer, você vai ficar fraco. O que Daniel pegou e falou com ele? Então disse Daniel ao guarda a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias fazendo o quê? Que nos deem legumes a comer e água a beber. Amém? Ele não se o quê? Misturou, ele não se deixou o quê? Se contaminar. Hoje o que? Nós nos contaminamos? Sim. Entendeu? Às vezes com qualquer coisa que chega para nós, qualquer prato que chega para nós, nós vamos lá e ó, comemos e ainda lambemos o quê? Não é verdade? Sim ou não? Isso é o propósito do inimigo na minha vida e na sua vida. Fazer aonde nós caímos, aonde? Na nossa fraqueza. Ele quer agir aonde? Na onde que vai o quê? Te balançar. Na onde que acha que você é o mais fraco.